Ô, Jordão, e o Tiquinho, hein? E o Tiquinho Soares, hein, Jordão? O que se passa, hein? Jordão, cadê o Tiquinho Soares, que foi contratado para ser o homem-gol do Santos Futebol Clube? Cadê o homem, né, Marcão? Tiquinho Soares, que recentemente, quando ele marcou o gol de pênalti sobre a equipe do Atlético Mineiro, disse em entrevista após o jogo o seguinte: eu não desaprendi a fazer gols. Será que é verdade, Marcão? Será? Vamos dar uma olhadinha aqui, porque o Tiquinho Soares, que hoje tem 34 anos, e no ano de 2025, com a camisa do Santos, ele fez 37 jogos com 7 gols. E na temporada ele perdeu 5 grandes oportunidades de gol, e neste Campeonato Brasileiro ele marcou apenas 2 vezes, sendo ambos os gols de pênalti, um contra o São Paulo e outro contra o Atlético Mineiro. E o último gol dele, Marcão, que não foi de penalidade máxima, foi no mês de março, naquela eliminação do Santos para o Corinthians, quando ele marca um gol de cabeça. E hoje o Tiquinho Soares tem os seus vencimentos próximos a R$ 1.300.000, e o Peixe que pagou 3 milhões de euros no jogador destro. Jordão, que decepção o Tiquinho Soares, né? E é um cara bacana, um cara legal. Eu torço muito pelo Tiquinho, acho um cara simples, né? Já perguntei pra algumas pessoas ali dentro do clube, todo mundo fala, pô, o Tiquinho é um cara bacana, um cara do bem e tal. Eu torço muito por ele, né? Até apelidei de Tiquinho do Povo, né, Jordão? Nos poucos gols que ele fez com a camisa do Santos, eu chamo ele de Tiquinho do Povo, né? Eu gosto dele. Agora, Jordão, não tá jogando nada, né? E sabe o que mais incomoda, Jordão? A falta de qualidade técnica, né? O Tiquinho é um jogador que tem se atrapalhado quando recebe a bola, jogador que aparentemente, visualmente, parece um pouco acima do peso, né? Uma grande decepção, Jordão. E o que mais chama atenção aí, até para deixar o torcedor do Santos, né, preocupado, infelizmente, contrato longo, né? Contrato longo. São 3 anos de contrato com o Santos Futebol Clube. Ele tem contrato até 27, é isso, Jordão? Exatamente, até o fim de 27, Marcão. O Santos aí deu um contrato longuíssimo para o jogador Tiquinho Soares, ele que foi contratado junto ao Botafogo naquela transação que envolveu inclusive o zagueiro Jair, Marcão. E com relação ao Tiquinho Soares, né, o desempenho dele, é claro que é uma decepção, e eu vejo que isso dá para entender de certa forma, Marcão. É porque no ano passado, o Tiquinho Soares, eu acho que ele sentiu demais os problemas que ele teve, primeiro, pessoais, e segundo, com lesão. O Tiquinho Soares, no ano passado, ele basicamente ficou de fora de grande parte dos jogos do Botafogo, justamente porque teve a situação envolvendo o seu pai. Ele também não teve ali o melhor cuidado dentro de campo e acabou se lesionando. E eu acho que isso está se refletindo agora nele, visto que ele não é mais nenhum garoto. Ele já é um jogador de 34 anos de idade. E quando você, querendo ou não, tem a idade que ele tem, sendo um atleta de futebol, e você tem que levar adiante uma carreira já não sendo mais um jovem jogador, tudo isso tem um preço, Marcão, e eu vejo que o Tiquinho Soares está pagando um preço caro disso tudo, que infelizmente pode ter sido também uma falta de leitura do Santos, porque no meu ponto de vista, pagar 3 milhões de euros no Tiquinho Soares, Marcão, um jogador de 34 anos, tem que observar todo o histórico. Não basta apenas a gente olhar 2023 ou o que ele fez no Olympiacos da Grécia ou no Porto de Portugal. Não, tem que olhar o mais recente. E recentemente falando, eu acho que faltou uma leitura do Santos na hora de concretizar essa vinda do Tiquinho Soares. Thiago Jordão, aqui no canal Varanda Futebol Debate, Kleber Lopes está dizendo: não podemos cair esse ano, senão a casa cai, é verdade. Leon Dantas, você paga 3 milhões de euros e 1.300.000 por mês, não tem renda que dê conta. Júlio Mariucci, Cuca não teve inteligência emocional. Leon Dantas, se você perguntar para botafoguenses, eles vão dizer que o Tiquinho não jogava nada demais. O Cláudio Roberto, novo Furti. Cláudio Roberto Pereira, o que o Santos fará com esse Maré abatido até 2027? Esse é o problema, né? Temos um novo Furt, né? A verdade é essa. O Santos tem um Furt brasileiro, que é o Tiquinho Soares. A situação do Tiquinho é muito parecida com a situação do Furt. Agora, eu acho que tem uma diferença entre Furt e Tiquinho, que eu acho que o Tiquinho ainda vai ter mercado, Jordão. Eu acho que o Santos, diferente do Furt, que não tinha muito mercado aqui no futebol brasileiro, eu acho que se o Santos souber negociar o Tiquinho, claro, vai perder, né, Jordão? Os 3 milhões de euros investidos, o Santos não recupera mais. Mas é provável que o Santos consiga um clube para o Tiquinho jogar no futebol brasileiro. Não vão pagar os mesmos 1.380.000 que o Tiquinho recebe no Santos. Mas acredito que o Tiquinho tem um pouco de mercado
em times intermediários. Por exemplo, um tiquinho no Vitória, um tiquinho no Fortaleza, um tiquinho no Juventude, entendeu? Um tiquinho em um dos clubes que vão voltar à Série A do futebol brasileiro. Eu acho que ele tem mercado, Jordão, mas não vai ganhar nunca 1.380.000 como ganha no Santos. Jamais. E isso traz ainda mais, Marcão, esse parêntese com relação ao Furt, porque se o Tiquinho Soares receber uma proposta ali para ganhar 700 mil reais, certamente ele vai analisar o seguinte: olha, aqui no Santos eu tô ganhando 1.300.000 e pouquinho, né? Eu vou finalizar a minha carreira logo mais, então deixa eu fazer aqui uma pé de meia, né, Marcão? Porque a gente sabe que a carreira de jogador é curta e muitas vezes eles acabam optando pelas finanças, o que não está errado. Com relação ao Tiquinho ainda, eu vejo o seguinte, Marcão, eu lembro que no mês de maio, o UOL, ele soltou uma matéria dizendo que o Santos havia recebido uma proposta de $1 milhão da Arábia Saudita pelo Tiquinho Soares. Naquela oportunidade, eu entendi como equivocado a recusa do Santos. Porque em maio o Tiquinho Soares já estava mal, Marcão. Não havia indícios ali do próprio jogador em que ele iria nos trazer algum fruto nesse final de temporada. E no comparativo com o Furt, posso ser polêmico aqui, Marcão, mas eu acho que o Furt fez mais pelo Santos. Porque o Furt, na mesma situação do Tiquinho Soares, mal fisicamente, assim, sendo um jogador que tecnicamente falando deixava a desejar, ele ainda fez os seus gols salvadores. Ele conseguiu nos dar 3 pontos contra o Bahia, ele nos deu 3 pontos contra o Goiás, ele conseguiu fazer um gol contra o Grêmio, o gol da virada do Santos. Então, assim, no custo-benefício, ambos são caros e são operações ruins para o Santos. Agora, comparando única e exclusivamente jogador a jogador, eu ainda acho que o Furt, ele entregou muito mais do que o Tiquinho. Ô, meu caro Jordão, chances perdidas, Jordão. Quem mais desperdiça chances de gol nesse Santos Futebol Clube, Jordão? Olha, Marcão, quem é que está perdendo gols pelo Santos Futebol Clube nesse Campeonato Brasileiro? E essa lista de 5 jogadores começa com o Neymar. Neymar Júnior, nessa edição de Campeonato Brasileiro, perdeu 6 grandes oportunidades de gol favoráveis ao Peixe. E na segunda posição, nós temos justamente o Tiquinho Soares, que nós mencionamos agora no comentário anterior. Ele perdeu 4 gols nesse Campeonato Brasileiro, o Guilherme perdeu 3, assim como o Álvaro Barreal e também o zagueirão Zé Ivaldo. Tá aí, curiosamente, hein? Neymar Júnior, Tiquinho Soares, Guilherme Barreal e Zé Ivaldo, aqueles que mais perderam chances, né, de gols no Campeonato Brasileiro. Que coisa, Neymar puxando aí a fila, curioso esse número. Neymar que deve voltar contra o Flamengo no dia 9 de novembro. Ontem Neymar treinou normalmente, quando eu digo normalmente, o Neymar já começou, claro, a fazer o trabalho com bola, né? Claro que numa intensidade mais baixa, comparado aos demais, ele ainda está num processo de transição. A expectativa é que de forma gradual o Neymar possa voltar ali aos gramados. Expectativa, novo prazo, dia 9/11 contra o Flamengo no Maracanã. Quem é o rei do desarmes, hein? Quem é aquele jogador que é difícil passar por ele, Jordão? Quem é o melhor desarmador do Santos Futebol Clube? Jordão. Traga pra gente. Marcão, o Antibomba pode convocar um cara do Santos Futebol Clube. E sabe quem é? Gonzalo Escobar. Ele é o jogador com mais desarmes do Santos nesse Campeonato Brasileiro, com um número total de 78. 28 desarmes a mais do que o segundo colocado, que é o Zé Rafael, que tem 50. Na terceira posição nós temos o João Schmidt com 34. O Guilherme aparece nesse top 5 com 32 e o Álvaro Barreal também aparece aqui com 30 desarmes ao todo. Eu acho que esses números são interessantes, Jordão, porque mostram ao público do Varanda, ao torcedor do Santos, a importância do Gonzalo Escobar nesse time do Santos, né? Quando a gente fala que o Souza tá indo muito bem, tá mesmo, o Souza é um baita de um jogador, pra mim tem que ser titular absoluto do Santos, não podemos desmerecer o Escobar. São características diferentes, Jordão, que eu acho que um pode completar o outro, né? Ou seja, tem situação de jogo que poderíamos, por que não, ter Escobar como lateral e Souza como ala, ou Souza como atacante, né? São jogadores que se completam e eu acho que o Souza também pode aprender muito com o Escobar na parte da marcação. Escobar é um cara aguerrido, é um jogador muito tático, muito interessante, que se entrega o tempo todo. Eu gosto muito do Escobar. E os números mostram
a importância dele para o Santos Futebol Clube. É muito difícil passar pelo Escobar no 1 contra 1, Jordão. Exato. E uma coisa que eu vejo que o Escobar também faz, não faz, na verdade, é falta. São raros os momentos ali, Marcão, que o Escobar ele chega e acaba com a jogada fazendo uma falta, ele dando um pontapé no seu adversário. Eu sempre vi o Escobar ali, por mais que ele seja um jogador com muita raça, Marcão, mas sempre limpo nas jogadas, nunca sendo um lateral esquerdo maldoso. E é aquilo que você falou, Marcão, pra gente elogiar o Souza, não precisa acabar com o Escobar. O Escobar tem sim o seu valor. Tecnicamente falando, ele tem as suas dificuldades, é claro. O Souza tem uma curva de potencial melhor, claro, do que a do Gonzalo Escobar, só que o Escobar, dependendo da situação de jogo, é um baita de jogador útil, Marcão. Por exemplo, naquele jogo que o Santos fez contra o Flamengo, em que o Souza jogou muito bem e foi um guerreiro naquela partida, o Escobar certamente teria a mesma função e a mesma característica, porque o Santos ficou todo atrás esperando o Flamengo jogar. Ele nunca deixou a desejar, defensivamente falando, principalmente nesses duelos mano a mano, Marcão. Eu gosto muito do nosso querido Pablito.